Olá, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 6299 do Senado, que fixa novos prazos para o registro de pesticidas no Brasil e centraliza no Ministério da Agricultura as tarefas de fiscalização e análise desses produtos. O projeto prevê também a concessão de registros temporários se os prazos previstos para a concessão de registros definitivos não forem cumpridos. Devido às mudanças aprovadas pelos deputados, o projeto de lei agora retornou ao Senado para nova votação. E para debater esse assunto, eu recebo o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, e o deputado Neri Geller, do PP do Mato Grosso. Eu sou Fernando Gomes e este é o Câmara Debate. Deputado Joseildo Ramos, deputado Neri Geller, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, colega Neri Geller. É uma satisfação estarmos aqui conversando sobre um tema tão importante, tão atual. Obrigado, deputados. Bom, foi uma votação polêmica, né? Quem defende a proposta chama a proposta de lei do alimento mais seguro e defende que ela vai modernizar e dar mais competitividade aí para o agronegócio brasileiro. Quem é contrário chama a proposta de PL do veneno e afirma que o projeto vai colocar veneno na mesa dos brasileiros. Deputado Joseildo Ramos, vou começar pelo senhor. Por que o mesmo projeto tem posições tão diferentes, tão opostas, e por que essa proposta é chamada pela oposição de PL do veneno? Olhe bem, esta lei, ela, na sua essência, retira do Estado o poder de polícia e também a sua função primeira de preservar o interesse público, principalmente em relação à saúde pública e à preservação e proteção ambiental. Então, nessas dimensões, observe que, a partir do resultado dessa votação, caberá centralizadamente, como você falou, Fernando, ao Ministério da Agricultura uma função meramente homologatória a partir do interesse das empresas registrantes, independente dos seus deveres legais, morais e éticos. Então, eleva-se demais os interesses vinculados ao agronegócio, principalmente na sua redução de custos. Nós somos o segundo país que mais usa agrotóxicos no planeta, sendo que o primeiro é a China, que tem 2,2 vezes a área agricultável que está investida na produção de alimentos. Nada contra a questão do uso dos agrotóxicos, desde quando a limitação por parte do Estado, a fiscalização, o acompanhamento e não o afrouxamento desses requisitos, o rebaixamento desses requisitos, não vai significar modernidade. Observe que na lei de saneamento, próxima passada, se alardeou uma pretensa modernidade no caminho da liberação do saneamento para a iniciativa privada e observe os casos que aconteceram há décadas em Manaus. Nós temos o pior serviço de saneamento em todas as capitais desse país. Deputado Neri Geller, eu gostaria de ouvi-lo também sobre esse ponto, né? Por que o mesmo tema tem posições tão divergentes? O senhor fique à vontade para comentar os pontos que o deputado Joseildo Ramos trouxe. Eu queria trazer mais uma pergunta para o senhor também. O projeto, além de trazer competitividade para o agronegócio, como quem defende cita, ele também vai trazer segurança para quem consumir esses produtos que utilizarem esses pesticidas? Segurança alimentar? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Quero agradecer ao Fernando, à TV Câmara e principalmente ao meu colega Joseildo por estarmos debatendo um assunto tão importante como esse. É importante, mas muito importante, a sociedade que está nos acompanhando, que cada um leia o relatório e olhe e leia o conteúdo do texto. Essa lei ela vem desde 1999
Ela está, portanto, há 23 anos sendo discutida no Congresso Nacional. A lei que nós temos hoje é uma lei arcaica, ultrapassada, que deixa na prateleira mais de 2.000 genéricos, por exemplo, que poderiam estar sendo produzidos no Brasil com bastante segurança, gerar emprego, renda para as pessoas nos centros urbanos e diminuir o custo e nós sairmos da dependência do mercado internacional, nesse caso, principalmente da China. A questão da liberação é importante que a gente deixe bem claro, e se tiver dúvida, olhe no corpo da lei. O conteúdo da lei é exatamente a liberação integrada, não é que está sendo dispensado o parecer e a decisão da Anvisa ou do IBAMA. Pelo contrário, essa legislação ela vem a modernizar exatamente para que os órgãos que dão o licenciamento possam dizer sim e dizer não também. É justo que se fale isso. E eu tenho toda a convicção que o relatório, da forma que está, nos moldes, inclusive, da Austrália, eu participei de forma ativa, deputado Josildo, quando fui ministro no governo passado e secretário de Política Agrícola. Em 2013, nós vínhamos discutindo isso. Em 2014, nós discutimos quando regulamentamos o Código Florestal. Eu fui o ministro que assinou a regulamentação do Código Florestal, da importância de nós avançarmos na legislação. Nós temos muito produto que está ultrapassado e ainda está sendo usado porque nós não conseguimos liberar moléculas novas. O senhor é testemunha e a sociedade é testemunha que os principais princípios ativos que são mais modernos, que dão mais segurança e mais eficiência na questão da segurança pública, mais eficiência na degradação ambiental, eles não conseguem ser liberados em função da burocracia do Estado brasileiro. Não estou falando do governo passado, desse governo. Estou falando no contexto todo. O Estado brasileiro, infelizmente, ainda tem uma legislação muito ultrapassada. Então, seguramente eu posso falar. Com certeza, essa legislação vai reduzir custo para a produção? Vai reduzir o custo do Brasil? Vai, mas vai gerar muito emprego, renda, porque nós vamos fortalecer a indústria brasileira e vai principalmente na mão de ter uma legislação madura que possa, sim, trazer segurança jurídica e maior comprometimento, inclusive na questão da segurança do ponto de vista ambiental e também da saúde pública. E a outra questão é importante, Josildo, e eu sei que o Partido dos Trabalhadores, a esquerda, trabalha muito a questão dos biológicos. Nessa lei também está acatado por emenda minha, pelo relator, que regulamenta a multiplicação dos biológicos que vão, sobremaneira, diminuir o defensivo agrícola químico, nesse caso. Então, acho que a lei demorou para sair, mas veio a bom tempo e é importante que a gente faça esse debate de forma franca e transparente com a sociedade urbana. Obrigado, deputado. Deputado Josildo, vamos pegar um gancho aqui no que o deputado Neri falou, que eu já tinha até selecionado como uma das perguntas aqui, né? Um dos pontos da proposta é exatamente centralizar no Ministério da Agricultura a decisão sobre o registro desses novos pesticidas, né? Anvisa e IBAMA passam a ter a responsabilidade de avaliar os riscos, de emitir parecer, mas não tem mais poder decisório. Essa mudança é um avanço ou um retrocesso na visão do senhor? Fique à vontade para comentar aí o que o deputado Neri colocou também. Eu agradeço a manifestação do deputado Neri, porque ele trata exatamente do centro da pergunta que você acabou de fazer. Na realidade, não é mais o status tripartite do registro, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde e o MAPA. Está centralizado no MAPA a decisão. E aqueles produtos que interferem na questão ambiental, aí sim fica para o IBAMA. Mas a Anvisa, em função das suas últimas posições, ficou relativizada juntamente com o próprio IBAMA. Você está certo, eu acho que isso é um retrocesso. Tanto é que dos 50 agrotóxicos mais utilizados, e não são defensivos, porque defensivos, na acepção da palavra, seria substâncias que estimulasse a autodefesa da própria planta, do ponto de vista técnico, falando do ponto de vista técnico. E dos 50 agrotóxicos mais utilizados no país, 22 deles são proibidos na Europa. Então, tem algo errado. Então, se o problema é excesso de burocracia,
não vai ser exclusivamente a lei, e sim o processo administrativo que precisa ser trabalhado. Então, essa história de justificar retrocesso com modernidade já não pega mais. Tudo aquilo que se quer privatizar ou então tirar do Estado o seu poder de polícia, o seu poder de salvaguardar o interesse público na saúde pública, na proteção ambiental, essa lei ela vai contrariamente se colocando à disposição dos interesses primeiros do agronegócio, em detrimento da saúde pública e da proteção ambiental. Essa é a minha visão. Só um esclarecimento, deputado, eu não falei que é um retrocesso, eu perguntei ao senhor se é um retrocesso. Foi eu. Não cabe a mim emitir opinião, só para ficar claro. Não. O retrocesso que disse foi eu. Obrigado, deputado. Deputado Neri, o senhor fique à vontade para comentar os pontos aí que o deputado José colocou, e eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A decisão de conceder o registro temporário ao fim de 2 anos, caso o produto avaliado seja usado em pelo menos 3 países membros da OCDE, é uma boa medida? É uma modernização essa métrica aí de usar esse parâmetro? Fernando, com muita tranquilidade, eu posso assegurar mais uma vez, o Brasil é o país que tem a lei mais rigorosa ambiental do mundo, e mesmo assim ainda nós somos criticados. O Brasil faz, na sua preservação, em até 80% de suas áreas, no caso da Amazônia Legal, cabendo ao produtor, em alguns casos, preservar 80%. Então, nós precisamos correr atrás, inclusive, da remuneração desse passivo, que começou também ainda nos governos passados e que precisa avançar de forma rápida, porque não é justo que nós pagamos um preço tão caro por outros países não terem preservado. Isso não quer dizer que nós não precisamos preservar. Precisamos preservar, sim, mas nós precisamos respeitar a soberania nacional e criar mecanismos para que esses países que ganham dinheiro, que se desenvolverem, ao menos, na pior das hipóteses, ajudem a manter essas florestas de pé. Então, esse é importante deixar bem claro. E eu posso assegurar também que essa questão da modernização da legislação do defensivo agrícola é nos parâmetros da legislação dos países desenvolvidos da Europa. Portanto, esses que nos criticam é que não estão dando os exemplos para nós. E são legislações modernas. A liberação temporária, desde comprovado dentro de critérios, quando é emergencial, precisa ser liberado. Nós tivemos, José Hildo, no passado recente, e aí inclusive a ministra Gleice nos ajudou, liberar emergencialmente o produto contra a helicoverpa, que foi um desastre para a economia do Brasil. Nós conseguimos liberar isso. Então, precisa sim, tem critérios. Nenhum órgão que faz o licenciamento vai ter qualquer possibilidade de liberar algum produto se não tiver calçado pela Anvisa e pelo IBAMA, porque nós precisamos e não podemos, e aí me desculpe, eu trabalho muita convergência, dialogando com a direita, com a esquerda e com o centro, para que a gente possa dar resultado, porque é assim que eu aprendi. Eu venho da iniciativa privada, mas respeito e sei da importância do poder público e da força, inclusive, que o poder público tem. Nesse caso, o governo vai ter, sim, poder de polícia para quem cometer excesso e cometer equívocos. Pode ser penalizado por lei específica, sim. A liberação vai ser integrada, ela não vai ser de forma aleatória pelo Ministério da Agricultura. Se não tiver parecer técnico, o Ministério da Agricultura vai estar vedado e nenhum órgão vai fazer licenciamento se não tiver amparado, sob pena de pagar caro logo ali na frente. Então, mais uma vez, com todo o respeito, quero reconhecer aqui o trabalho, inclusive da oposição. Foi um debate aberto, franco, não houve obstrução, nós conseguimos votar essa matéria e vai ser, mais uma vez, deputado José, com todo o respeito, vai ser reconhecido no futuro muito próximo como algo de bom que nós fizemos para o Brasil, essa modernização dessa legislação. Obrigado, deputado. Deputado José Hildo, queria ouvi-lo sobre esse ponto também, essa decisão de conceder o registro temporário ao fim de 2 anos, caso o produto avaliado seja usado em pelo menos 3 países membros da OCDE, é um bom parâmetro, é um bom tipo de decisão, o senhor concorda? Olhe bem, em primeiro lugar, algumas situações de interesse público que o nosso colega Neri Geller acabou de colocar, eu concordo plenamente com a fala dele. Entretanto, nessa liberação
temporária ou no registro temporário, leva-se em consideração os países da OCDE. O Brasil sequer está na OCDE. É preciso que saibamos disso. E esses países, eles estão em regiões temperadas do globo. Portanto, a interação de solo e de clima, que tecnicamente se diz edafoclimática, é totalmente diferente. E nós estamos falando de agrotóxicos que possam, além de serem os químicos, temos produtos biológicos cuja interação com o meio ambiente é muito diferente e se fala em culturas similares. Não são culturas idênticas, que estão num ambiente totalmente diverso, diferente. Não se sabe como a reação ocorrerá. Nós temos nossas florestas tropicais e subtropicais. E lá não. Lá é uma região temperada e que o ambiente como um todo, ele proporciona reações diferenciadas. Então, não se pode agir dessa forma como se estivéssemos nos mesmos ambientes, quando a relação agroquímica, biológica é totalmente diferente, porque aqui nós temos mais luz, temperatura, um solo diferente. Lá é preciso se descobrir o solo para produzir. Aqui é preciso que a gente resguarde o solo para evitar intensa insolação, para produzir melhor e para ter mais matéria orgânica no solo das áreas tropicais. É totalmente diferente, portanto, não se perseguiu tecnicamente esse mandamento crucial. Deputado, obrigado. Deputado Neri, atualmente a legislação ela proíbe o registro, né, de pesticidas que tenham características aí teratogênicas, carcinogênicas e mutagênicas, né? São nomes meio estranhos aí, mas que querem dizer que há um risco de quem consumir o produto ter câncer ou deformação de feto, por exemplo. Pelo projeto aprovado, esses produtos deixam de ser proibidos e podem ser reavaliados a partir de uma escala de risco. Estabelecer uma escala de risco para medir esses produtos, para avaliá-los, pode ser considerado uma modernização? Claro que sim, claro que sim. Produtos que têm qualquer risco, eles vão ser avaliados, só vão ser liberados depois de que tiver análise técnica e de forma muito clara e firme. Não existe nenhuma possibilidade de se liberar dentro da legislação que nós aprovamos, de liberar qualquer produto que tenha perigo. Agora, a avaliação tem que ser feita assim, do ponto de vista agronômico, do ponto de vista ambiental e também da questão de saúde pública. A gente precisa enfrentar esses paradigmas que muitas vezes são mais conversa do que ação concreta. Se tem, em alguns casos, essa possibilidade, faz uma avaliação técnica do ponto de vista ambiental e da saúde pública e depois se defina por liberar ou não liberar. Então, é muito mais fácil a gente ter uma legislação um pouco menos burocrática do que está acontecendo, o que acontece hoje. Tanto produto que vem de fora para dentro de forma irregular, tanto contrabando, porque o custo é muito alto, o custo Brasil. Então, eu entendo, sim, que pode ser porque os critérios para liberar, qualquer técnico para meter uma caneta para liberar, não vai o fazer se ele não tiver segurança que está 100% regular. Mais uma vez, a liberação é integrada, mas não está dispensado os testes toxicológicos e também a questão ambiental. É importante a gente falar, Fernando, que não dá para deixar produtos que estão liberando em várias partes do país ficar 8, 10 anos na fila, muitas vezes correndo um lobby, precisando passar por 10, 20, 30 técnicos, ficar 8 anos, como acontece em alguns casos, de produtos que poderia baixar o custo de produção, aumentar, assim, a concorrência e estimular, inclusive, para baixar a inflação nos grandes centros. A gente precisa ter consciência disso. Então, eu não vejo nenhum problema, porque os rigores da lei são muito específicos e muito duros, inclusive, para quem eventualmente cometer qualquer excesso que venha prejudicar a saúde pública ou a questão ambiental. Porque, mais uma vez,
A legislação mais rigorosa do mundo é a legislação brasileira. Por que nós precisamos sempre estar patinando enquanto os outros países têm uma legislação mais adequada e a gente não pode aperfeiçoar a nossa? Com todo o respeito. Gostaria, inclusive, de ouvir o Joséildo sobre essa questão do biológico. Qual a sua leitura? Essa regulamentação, no meu ponto de vista, ela vai ampliar significativamente para a gente reduzir muito o produto agroquímico nas propriedades, porque dentro dessa legislação a gente pode fazer a multiplicação dos biológicos dentro da própria propriedade, tirando assim a concorrência que muitas vezes inviabiliza o setor ou os produtores. Deputado Joséildo, queria ouvi-lo também sobre esse ponto. Estabelecer uma escala de risco para esses produtos que têm algum risco à saúde, que antes eram proibidos, é uma modernização na visão do senhor? Olhe bem, aí se relativiza os produtos carcinogênicos, teratogênicos, aqueles que podem provocar mutações genéticas em feto. Isso é terrível. E essa história de dizer que se existe desídia no serviço público é uma questão administrativa a ser enfrentada e não legal. É diferente. A argumentação não coaduna com essa situação. Sabe por quê? Em média, determinadas liberações, aqui no Brasil, elas têm 2 anos de prazo em média, e as mesmas nos Estados Unidos, que é um país dito avançado, são 5 anos. Então, essa questão não está bem definida, mas o que o meu colega Nerigelli me pergunta, eu lhe digo com toda franqueza. Essa emenda que foi colocada da sua autoria com relação à questão dos produtos biológicos, ela tem toda a razão de ser. Nós apoiamos, é correta. Entretanto, do ponto de vista do nível de risco aceitável, quando fica iminente a perspectiva de letalidade, isso é um retrocesso e é uma exposição desmedida contra a saúde pública e contra a proteção ambiental. Deputados, infelizmente o programa já está chegando ao final, a gente teria aqui, eu acho que assunto para conversar mais 1 hora tranquilamente, mas infelizmente a gente já chegamos no tempo aqui. Então eu deixaria 1 minuto para cada um dos senhores fazer as considerações finais aí. Vamos começar pelo deputado Nerigelli, por favor, 1 minuto para o senhor fazer suas considerações finais. Quero agradecer a você, Fernando, ao meu colega deputado Joséildo, e dizer da satisfação realmente de ter participado desse debate, não só hoje aqui na TV Câmara, mas principalmente no plenário, ter podido conversar com tantos e tantos parlamentares de centro, de esquerda, de direita, no sentido de aproximar ao máximo a convergência, porque são temas importantes que têm definição clara na questão de geração de emprego, de renda, de competitividade do Brasil, tanto na agricultura, mas passando pela agricultura, indo para a agroindústria e assim por diante. Então, e sair da dependência do mercado internacional no que diz respeito à indústria de defensiva agrícola. Acho que é um grande avanço importante. Obviamente que essa legislação, ainda no decorrer do tempo, pode ser melhorado, pode ser ajustado, não dá para deixar de discutir esse assunto, que eu entendo que ele é polêmico, mas era necessário se fazer alguma coisa. Da forma que estava, não estava correto, porque realmente quem apanhava aí era a economia do Brasil e não a agricultura brasileira. Então, agradecer, me colocar mais uma vez à disposição e dizer que a liberação, ela tem que ficar bem claro, ela não é uma liberação de forma aleatória, não é que foi dispensado o Anvisa ou o IBAMA. Ele vai ser liberado de forma integrada, com prazos, inclusive, para se dizer sim ou dizer não. Obrigado a todos e foi uma grande satisfação estar conversando com vocês. Obrigado, deputado. Deputado Joséildo Ramos, 1 minuto aí para suas considerações finais, por favor. Bom, eu agradeço pela oportunidade, quero parabenizar o colega pela disposição em levantar questões junto conosco num tema efetivamente polêmico. Eu acho que, nesse momento, nós precisamos colocar luzes sobre a mesa, mesmo porque nós estaremos avaliando, inclusive, aspectos de constitucionalidade dessa lei, mesmo porque, como eu disse, ela retira
de determinados órgãos o poder de polícia e relativiza o risco e a gravidade da manipulação, do manuseio desses princípios ativos. Então, os agrotóxicos no país como o nosso, ele tem uma relação um pouco diferente, porque quando a gente quer romper uma legislação de proteção ambiental, a gente diz que o que fazemos não é moderno. A modernidade está aí. A reforma administrativa está vindo com uma coisa moderna, uma reforma trabalhista que não gerou um emprego a mais, e isso dificulta a possibilidade de termos uma qualidade de vida melhor entre nós. Parabéns para vocês, um abraço, Fernando, e mais uma vez um abraço para o deputado Nery Geller. Obrigado, deputado. Deputado José do Ramos, deputado Nery Geller, eu agradeço mais uma vez a participação dos senhores no programa. Eu sou Fernando Gomes e este foi o Câmara Debate. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.